Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Nós vamos assistir hoje agora uma aula do componente curricular de Filosofia 4 para os formandos que estão fazendo as APNPs. Informo que nós vamos trabalhar desse formato assíncrono. Estaremos, então, toda semana disponibilizando material para vocês, material de leitura e um material de áudio e vídeo, né, tal como essa gravação aqui agora. Eu vou estar disponibilizando para vocês aí também ao longo dessas 6 semanas questões, material de leitura e trabalhos que vão compor a nota de vocês, né, para a gente integrar aí a nota faltante, né, equivalente a um trimestre nesse último ciclo de vocês, né, de APNPs. Bom, como nós já fizemos aí equivalente a 2 trimestres do componente curricular de filosofia, eu vou tratar dos aspectos mais recentes da filosofia contemporânea, tá? E a gente vai fazer assim, eu vou projetar para vocês aqui um material que vai servir de guia para o nosso encontro, e eu vou apresentando ele, né, e ao final eu vou encaminhar algumas questões, atividades para vocês responderem a partir, né, desse material aqui, tá bom? Bom, eu vou projetar minha tela e a gente começa. Bom, nós vamos tratar do pensamento filosófico contemporâneo. Como ao longo desses 4 anos, quase 5 anos de vocês, né, no ensino médio do IFE, nós temos o nosso plano de curso, tanto do curso de agropecuária, como de informática, como de administração, uma divisão dos conteúdos aí, seguindo essa lógica mais convencional, mais tradicional, da divisão do tempo, né, e da filosofia ao longo do tempo, ao longo da história. Tá? Nesse último bloco, que equivale, então, ao 4º ano, no caso de vocês, né, a gente vai fazer, nesse primeiro momento, né, um percurso para demarcar minimamente, então, quais são os principais problemas, as principais questões filosóficas do que nós chamamos de filosofia contemporânea. De modo geral, nossa aula ela tratará de 2 aspectos, né? O primeiro deles é essa própria problemática filosófica na criação de uma filosofia contemporânea. Ou seja, dizer que há uma filosofia contemporânea também é uma questão filosófica, tá? Porque a gente não teria, supostamente, né, o devido distanciamento, o devido reconhecimento, e talvez as próprias pesquisas realizadas, né, ainda suficientemente para discutir se a compreensão, né, que os filósofos estão tendo do modo e do tempo presente, ela está adequada, se ela é correta, enfim. A gente pode dizer também, assim, que os filósofos podem mudar de ideia, né? É um exemplo, inclusive, da filosofia mais do início do século XX, né? Tem um filósofo que ele, ao longo da sua trajetória, ele mudou completamente, né? Acreditava numa perspectiva no início da sua reflexão, né? Na sua juventude, e mais no final da sua vida ele muda completamente, né? Ele discorda dele mesmo, né? Então, esse é um exemplo, né, de como que talvez a gente precise de um certo distanciamento, né, para analisar adequadamente as questões e o que está acontecendo agora, né? Naturalmente mais tranquilo, mais confiável, vamos dizer assim, né, a gente produzir, e na filosofia se faz muito isso, né, as reflexões de outras épocas, né? Então, você explora determinados autores e questões filosóficas abordadas por eles com mais propriedade ao longo do tempo, né? Porque a gente teria, supostamente, um distanciamento, né, desse período e dessas questões tratadas por esses filósofos, tá? Mas nós vamos ver aqui, então, aquilo que convencionalmente nós compreendemos como filosofia contemporânea e, principalmente, as questões filosóficas do século XX e agora também já do século XXI, né? Nós já estamos no ano 2021, já estamos aí 20 anos, né, mais de 20 anos aí, né, do presente século, né, então já são 2 décadas, né, que muitas reflexões e muitos temas também são discutidos, refletidos, estão ainda no rol, né, do que nós chamamos de filosofia contemporânea,
tá? Mas, de modo geral, é convenção já também entre a tradição, entre os historiadores da filosofia, entre os filósofos, né, falar que a filosofia contemporânea, primeiro, como eu falava antes, né, ela é uma questão filosófica, né, falar de uma filosofia contemporânea, mas é consenso também de que a filosofia, o que nós entendemos por filosofia contemporânea é resultado do que se chama crise do pensamento moderno, tá? Então, a própria noção, né, de que talvez a modernidade ainda não acabou, ainda é tratada por alguns filósofos como uma possibilidade, né? Ou seja, que não existiria filosofia contemporânea, né? Mas que nós estaríamos passando somente por uma crise da filosofia moderna, tá? Mas isso é fato que essa crise, então, ela acontece num determinado momento e a partir de, principalmente, de alguns filósofos, tá? O primeiro deles, né, ou a primeira ideia que a gente tem que ter, né, dessa crise, eu dividi ela em 2 passos. A primeira dela é de que qual é a crise? Qual é a causa da crise? Né? Durante a filosofia moderna, os filósofos racionalistas e empiristas, né, eles buscaram, ou pelo uso estrito da razão, pela maximização do uso da razão, ou pela valorização das experiências empíricas, eles procuraram fundamentar o conhecimento e as teorias científicas com base na subjetividade humana. Tá? E essa fundamentação, ela passa por muitos questionamentos acerca da ausência da historicidade na constituição desta subjetividade. Ou seja, os críticos aí da metade do século XIX, principalmente Hegel e Marx, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre eles, eles vão dizer assim, olha, esse excesso de valorização da racionalidade e dos sentidos, ele peca na medida em que ele coloca esse ser humano como se fosse alguém desprovido totalmente de uma historicidade, né? É como se fosse mais ou menos assim. Essa é uma discussão também das ciências sociais, né, da sociologia, nesse contexto. Né? A sociologia surge exatamente nesse contexto aqui, né? Nesse contexto de crise, né, da racionalidade moderna, porque tem uma metáfora, né, que era esse sujeito moderno, esse eu moderno, é como se fosse assim, o que aconteceria com esse sujeito se ele caísse numa dentro de um pântano, ou como se fosse uma areia movediça, né? Como que ele faria para sair? Ele depende de alguém para sair dessa situação, né? E aí tem a metáfora que se usava na época, né? Como pode um homem que cai numa areia movediça querer sair da areia movediça puxando pelos seus próprios cabelos? Não é possível isso, né? Então, eles usam essa metáfora para dizer que essa análise, essa maximização da subjetividade moderna, esse lugar privilegiado que é dado à subjetividade, ou pela razão, ou pelos nossos sentidos, peca na medida em que deixa de considerar a constituição histórica desse sujeito, né? Então, essa é uma primeira crítica que se faz ao racionalismo moderno, né? E essa crise do século XIX, então, ela também, de certa forma, rompe, né, com esse modelo de conhecimento e ciência da modernidade como forma privilegiada de relação do homem com a realidade, tá? Como se essa capacidade, né, não é que essa capacidade ela é colocada de lado, né, mas é que é preciso acrescentar algo novo, né? E aí, esse algo novo, então, é preciso buscar uma forma nova, né, de tentar inserir esse sujeito numa determinada realidade histórica, tá? E vocês vão ver que isso vai assumir algumas formas muito claras, né? E as pesquisas que vão ser desenvolvidas, né, no campo da cultura, no campo da filosofia, no campo da sociologia, que é uma ciência nascente aí nesse período, né? Mas não só, mas também no campo da psicologia, né, a psicanálise, todas elas vão tentar encontrar formas de criticar esse acesso privilegiado, né, ao mundo por meio da subjetividade humana, tá? Essa crítica é chamada de crítica histórico-materialista, né? Essa decorre, então, né, dessa crítica à subjetividade moderna, a necessidade de uma nova ciência, né? Então, é preciso encontrar novas formas de compreender esses seres humanos. Não mais somente como seres racionais ou como seres que fazem experiências, né? Como era muito defendido pela filosofia moderna, mas é preciso tentar compreender mais profundamente esse ser humano, né?
E aí, as reflexões dessa época, elas tomam como referência muito o pensamento do Hegel, né? O Hegel vai defender que a nossa consciência é resultado de um processo de formação histórico e social, né? Então, nós formamos o nosso jeito de pensar muito em função do contexto histórico e social que estamos inseridos, né? E junto de Hegel, ou posteriormente a Hegel, né, Marx vai dizer que a subjetividade e a nossa consciência derivam das condições materiais, pelo trabalho e pelas relações de produção em que os sujeitos encontram-se inseridos, né? Então, o Hegel vai falar de uma consciência, né, que é preciso que os indivíduos se reconheçam que essa consciência é resultado desse processo histórico e social, né? E o Marx vai dar um passo além, né? Dizer que, na verdade, a nossa consciência ela está muito atrelada às relações de trabalho, às relações de produção em que nós nos encontramos inseridos. Tá? Bom, essa é uma crítica, né? Há outras, né? E aqui nós vamos ver que, a partir, principalmente, do início do século XX, né, uma série de abordagens filosóficas, né, principalmente essa questão bem filosófica, né, que é essa que eu menciono aí, né? Como pode esse eu, vamos dizer assim, esse eu totalmente isolado, né, das suas condições materiais, né, das suas condições históricas, né? Como ele pode ter acesso ao real? Será que ele é a forma privilegiada de acessar o real? Esse sujeito, assim, é como se fosse assim, imagine uma pessoa que ela não deveria sofrer influência nenhuma, né? Essa era a tentativa, né, que os modernos pregavam, né? No século XX, do ponto de vista filosófico, nós vamos ter o reconhecimento, né? Não que antes não existisse isso, né? Mas vai ser dada uma nova cara à chamada. Nesse contexto de crise da modernidade, desse sujeito de ter um acesso privilegiado ao real, que nós vamos ter o surgimento de uma área da filosofia. Eu lembro que na graduação, quando eu fiz o curso de filosofia, a primeira vez que eu estudei isso, foi numa disciplina chamada Filosofia da Linguagem. Né? Tem até hoje nos componentes curriculares, né, de um curso de graduação em filosofia, um componente lá chamado de Filosofia da Linguagem, 60 horas, né, que você estuda as principais teorias, né, dessa chamada Filosofia da Linguagem. Né? Então, ela tem uma importância muito grande, né? Até tem uns autores que chamam, né, esse momento de a guinada linguística, né, que a filosofia assume no século XX, né? Que aí marcaria propriamente, então, seria uma das faces, né, da filosofia contemporânea, né? Muito em função dessas dificuldades desse eu ter acesso ao real, né? Seria a realidade somente que podemos experienciar por meio dos nossos sentidos e pela razão, né? A realidade é somente aquilo que nós podemos fazer experiência com a nossa razão, o que nós podemos ter acesso pelos nossos sentidos, né? Ou ainda, a realidade se reduz a essa experiência subjetiva e psicológica da razão, ou pelas condições históricas e materiais da existência dos indivíduos, né? Será que a realidade ela cabe somente nessa experiência subjetiva dos indivíduos, né? Ou ela precisa de um acréscimo, né, das condições históricas e materiais da existência, né? E é nesse contexto, então, que a linguagem aparece como alternativa de explicação dessa nossa realidade, né? A linguagem seria a forma, ou melhor, seria o meio, né, da gente incluir a historicidade também na nossa, a historicidade, a nossa capacidade racional e os nossos sentidos, né? A linguagem passa a ser, assim, o carro-chefe da reflexão filosófica, então, do século XX, né? Pelo menos para um grupo muito importante de filósofos, né? E aqui eu gostaria, então, de aprofundar um pouco, né? Por que a linguagem, né? Porque a linguagem, ela tem essa capacidade de produzir significados, né? Os nossos processos mentais, eles dependem de uma linguagem, né? Que é o elemento mais básico de contato que nós temos com a realidade, né? Isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Essa possibilidade que eu tenho de estar falando com vocês e vocês estarem entendendo, pelo menos esse código de símbolos, esses códigos e esses símbolos que eu utilizo, né? Por meio da minha fala, permite estabelecermos uma relação. Ou seja, a língua que nós utilizamos, ela é num determinado território, né?
não se fala português, ou pelo menos não se fala comumente português, em outros lugares que não usam esse sistema simbólico que é a nossa língua portuguesa, tá? E ela está muito atrelada a, 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 ao, está muito atrelada à nossa história. A maneira como nós utilizamos as palavras, ela está muito ligada à nossa história, ao nosso passado, né? Então, se fala português aqui no Brasil, né? Porque nós fomos, entre aspas, colonizados, conquistados, dominados, né? Por Portugal, né? Então, acabou se falando português aqui porque tivemos a influência muito forte, né? Da dominação portuguesa durante muito tempo, né? Então, essa condição histórica, né, ela nos ajuda a entender esse conjunto de símbolos que nós utilizamos aqui, que é a nossa linguagem. Tá? Ela é constituída, então, a linguagem, né, por estruturas formais cuja relação com a realidade pode ser examinada independentemente da consideração da subjetividade. Né? Ou seja, a gente pode, qualquer pessoa, a linguagem está fora de nós. Não sei se me faço entender, né? A gente pode estudar, a linguagem é um produto da nossa consciência, mas ela é transmitida, ela é verbalizada, ela é externalizada, né? A razão e os nossos sentidos, eles nos dão experiências internas, né? É sempre o mundo externo para dentro, tá? A linguagem é esse mundo externo para dentro, mas transformado também por mim e pela realidade que eu estou inserido, tá? Então, eu posso tornar objetivo aquilo que está dentro de mim para outros, né? Então, a maneira como eu falo, a maneira como eu gesticulo, tudo isso, a linguagem é o canal, vamos dizer assim, é o meio, né? É aquilo que eu externalizo, né? De mim, das experiências empíricas que eu tive e da realidade histórica em que estou inserido, né? Nós aqui no Rio Grande do Sul temos os nossos regionalismos, né? Os imigrantes descendentes de italianos, alemães, também trazem traços, né, da sua desse passado, né, que em algum momento interferiu na constituição da consciência deles. A nossa maneira, né, de definir o trabalho, o estudo, o conhecimento, enfim, tudo isso está mediado por esse nosso passado, pelas nossas experiências, pela nossa subjetividade, e que é transmitido por meio da linguagem, né? E ela, de certa forma, outros podem examinar, né? Ninguém pode fazer uma experiência da minha razão, da minha consciência, né? Mas alguém pode examinar a minha linguagem, pode examinar o que eu falo, o que eu escrevo, né? Ou seja, eu transmito, né? Eu posso expor aquilo que é o meu eu, né? Então, quando alguém faz uso de uma determinada expressão, né? Ela transmite, né, um sentido para aquilo que ela está, que já foi, esse sentido ele foi dado pela minha capacidade racional, tá? Então, uma série de teorias filosóficas sobre a linguagem vão surgir no século XX, tá? Então, aí no início do século XX, nós vamos ter a filosofia analítica da linguagem, a semiótica nos Estados Unidos, né? O positivismo lógico do Círculo de Viena, filosofia das formas simbólicas, a hermenêutica, o estruturalismo, a antropologia linguística dos povos primitivos, né? A teoria linguística, né, do Noam Chomsky, né, que é um linguista contemporâneo, né, que assim que tem toda uma reflexão hoje dizendo assim que a linguagem acompanha as transformações da sociedade. A maneira como nós nos comunicamos tem muito a ver com o jeito que a sociedade de hoje está vivendo, né? Então, por exemplo, quando alguém faz uso daquela linguagem de WhatsApp no cotidiano, né? E isso tem a ver com o modo como nós estamos nos comunicando, né? Com o modo como as coisas estão acontecendo hoje, tá? Então, a linguagem passa a ser um grande tema, uma grande área de reflexão filosófica, tá? Todas essas mudanças, né, que a gente está tendo na filosofia contemporânea, elas derivam, então, dessas rupturas da modernidade, né? Um segundo momento, né, como eu falava para vocês, é a gente, assim, parar e pensar assim, bom,
quais foram essas rupturas, né, que a modernidade, que brotou, de certa forma, da modernidade, que nós estamos experimentando contemporaneamente, né? Uma grande ruptura, né, é essa noção de que nós, seres humanos, se a gente for parar e pensar, a gente sempre tem... nessa abordagem que eu procuro fazer, eu sempre considero, né, o tempo, né, distante de nós, se aproximando até nós, né? Então, se a gente parar e pensar assim, a modernidade foi um movimento que rompeu com a mentalidade medieval, né? E a filosofia contemporânea, supostamente, teria rompido com a mentalidade moderna, tá? E uma dessas rupturas da modernidade é que o antropocentrismo é colocado em questão na filosofia contemporânea, né? Como assim? Quando na filosofia moderna, né, no período moderno, nós temos a Revolução Copernicana, né, que é aquela revolução que já prega que a Terra não é o centro do universo, né? Ela coloca em xeque uma questão, né? Bom, se a Terra não é o centro do universo e a Terra, a principal criação da Terra é o ser humano, portanto, o ser humano já não é mais o centro do universo, tá? O ser humano deixa de ter centralidade, tá? Isso tem a ver também, nesse contexto de rupturas da modernidade, que a gente vai ter uma outra questão também bem interessante, né? Vejam, a revolução, né, a teoria da evolução, né, que é também considerada, está dentro desse paradigma, né, das revoluções do mundo moderno, né, a tese do Darwin é a de que os seres humanos, eles são somente mais uma espécie uma espécie natural dentro de tantas outras, né, dentre tantas outras. Ou seja, nós não temos um lugar privilegiado, né, nós não ocupamos um espaço de destaque. O Darwin, apesar de ser um cientista que faz muito uso, né, dos conhecimentos da modernidade, ele já lança como uma das suas principais contribuições, vamos dizer assim, né, para a história da humanidade, ou para a história e para a humanidade como um todo, a ideia de que nós não temos um lugar privilegiado. Nós somos somente mais uma espécie, né, que evoluiu, que se transformou ao longo do tempo, né? E, portanto, nós não somos seres tão privilegiados assim. Tem um outro filósofo, que não é um filósofo, né, mas é um psicanalista, né? A psicanálise foi fundada pelo Freud, né, Sigmund Freud. Freud, então, escreve um livro no finalzinho do século XIX, acho que já é século XX ali, né? A Interpretação dos Sonhos. Nesse livro, o Freud faz uma contribuição, vamos dizer assim, né, para essa ruptura da modernidade, com a modernidade, melhor dizendo, né? Essa ruptura com a modernidade, que é o seguinte, ele vai dizer que nós não somos seres somente conscientes, muito pelo contrário. O Freud, ele descobre o inconsciente, né? O inconsciente é como se fosse assim, vamos usar essa metáfora não é minha, é do Freud, né? Ela é assim, é como se a nossa consciência fosse como um iceberg, né? A consciência é a ponta do iceberg que está para fora da água. A maior parte do iceberg está lá, está no mar, né? A maior parte dele. Isso que faz com que ele, né, ele permaneça ali como se fosse uma rocha, uma montanha, né? Nós, na verdade, o que existe nos seres humanos nós somos fortemente determinados, vamos dizer assim, né, por impulsos e desejos, mas que a nossa cultura reprime eles, né, e nós não temos consciência sobre eles. Ou seja, o que determina a nossa conduta, as nossas ações, os nossos medos, os nossos traumas, não é o que nós temos consciência, mas é o que está inconsciente, né? Nós somos fortemente determinados por impulsos e desejos, né? Que a nossa cultura, os nossos pais, né, as nossas experiências cotidianas, elas vão moldando o que nós somos, mas que predomina, na verdade, os aspectos inconscientes, né? E eles são revelados aonde? Nos sonhos, né? Então, por isso que a análise do Freud, ela é dos sonhos das pessoas. Então, nos sonhos, nós revelamos aquilo que nós realmente somos, né? Na verdade, não que a nossa consciência não seja o que nós somos, mas é que o inconsciente é muito maior do que o consciente, né? Existe algo em nós que é muito mais
influenciador da nossa ação do que o aspecto racional, a dimensão consciente da nossa, daquilo que nós somos, né? Nós fizemos muito mais coisas pelos nossos impulsos e desejos reprimidos e ocultos do que pela nossa capacidade de conduzir a vida com o máximo de racionalidade, né? Então, aqui, o Freud ele pode ser colocado no rol assim, daqueles que quebram totalmente com a modernidade, né? Assim, junto com Nietzsche, como Marx, o Freud está naquele grupo de detonadores, né, da modernidade. Um outro aspecto, né, pessoal, bem importante também, que rompe totalmente com a modernidade, que rompe, né, é um elemento dessa ruptura da modernidade, são as transformações da informática e da inteligência artificial, né? Porque aí nós temos um desdobramento que, assim, o século XXI vai ser dominado por essa reflexão, né? Vamos imaginar o seguinte: será que os supercomputadores que estão aí hoje, vocês, né, quem trabalha no curso de informática, estuda no curso de informática, deve saber fazer isso já, né? Será que eles são realmente seres pensantes? Né? Será que os supercomputadores, eles são realmente seres pensantes? Né? Será que o modelo de funcionamento do nosso cérebro, que a gente já mais ou menos hoje, com os avanços da biologia, a gente já consegue saber como o cérebro funciona, eles podem servir de modelo para os supercomputadores? Né? Será que a inteligência artificial se voltará contra a inteligência humana? Né? Então, nós temos esse problema a enfrentar, né? E junto com essa questão da inteligência artificial e da revolução da informática, hoje, nós temos todas as questões bioéticas, né? Que é um campo, a bioética é um campo que aproxima filosofia e biologia, né? Principalmente pela revolução biológica, né? Que possibilitou criar novas espécies ou manipular características de uma determinada espécie, né? E aí nós temos uma grande questão, que são questões filosóficas, né? Qual o limite para os humanos, né, de interferência biológica, né? Será que nós somos esses super seres capazes de interferir assim tão profundamente na natureza e nessa suposta ordem que há na natureza, né? Quais são os benefícios e os custos disso, né? Quais são os limites de tudo isso? Quem vai impor esses limites, né? Qual vai ser a ciência que vai impor esses limites, né? Então, aqui um rol, né, das questões que impactam e que estão de pano de fundo, né, algumas das questões da filosofia contemporânea, tá? Então, como eu falava para vocês, né, nós talvez não temos o distanciamento necessário ainda para refletir suficientemente sobre isso, né? Existem filósofos contemporâneos que estão debatendo, né, refletindo sobre isso, né? Mas talvez a gente não tenha maturidade ainda suficiente, né, para tratar com propriedade de todas essas questões, tá bom? Ao longo das próximas aulas a gente vai aprofundar nos aspectos, né, dessas questões que foram lançadas nesse encontro de hoje, tá? Mas por hoje era isso. Eu agradeço aqui a atenção de vocês até agora. Qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo. Essa aula está sendo disponibilizada para vocês via Moodle, tá? E vocês podem fazer contato comigo em qualquer momento. Certinho, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês. Fiquem bem, se cuidem.